Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é 22 de junho de 2023, quinta-feira, e eu desejo um dia maravilhoso, cheio de coisinhas de fazer sorrir. E a receita de hoje é um rosbife com molho de figo e vinho com purê de batatas. A receita da Rita Lobo, do site Panelinha. Para o rosbife, os ingredientes que você vai precisar são uma peça de filé mignon para rosbife, cerca de 750 gramas, uma colher de chá de mostarda amarela em pó, uma colher de chá de páprica defumada, 6 figos, azeite a gosto, sal e pimenta do reino moída na hora a gosto. O modo de preparo: pré-aqueça o forno a 220 graus, retire a peça de filé mignon da geladeira e deixe em temperatura ambiente por 15 minutos, enquanto o forno aquece. Numa tigela pequena, misture a páprica com a mostarda em pó, disponha a peça de filé mignon na tábua e tempere com sal, pimenta e a mistura de mostarda com páprica. Regue com meia colher de sopa de azeite e espalhe bem com as mãos por toda a superfície da carne. Transfira o filé mignon para uma assadeira grande e leve ao forno para assar por 15 minutos. Após esse tempo, diminua a temperatura para 180 graus e deixe o rosbife no forno por mais 10 minutos para assar a carne com o interior bem vermelhinho, mal passada. Se quiser ao ponto, deixe assar por mais 5 minutos. Enquanto o rosbife assa, prepare o molho. Retire a assadeira do forno e deixe o rosbife descansar por 10 minutos antes de cortar. Nesse período, os sucos se redistribuem, deixando a carne mais suculenta. Enquanto isso, prepare os figos grelhados. Lave bem a casca dos figos sob a água corrente. Seque e corte 3 figos ao meio e 3 figos em quartos. Leve uma frigideira antiaderente ao fogo médio, regue com um fio de azeite e disponha os figos com o lado cortado para baixo. Deixe dourar por 2 minutos de cada lado e sirva com o rosbife com os figos grelhados e o molho. Para o molho, os ingredientes: meia xícara de chá de vinho tinto, meia xícara de chá de geleia de figo, meia cebola, um dente de alho, uma xícara de chá de água, meia colher de sopa de azeite, 2 ramos de tomilho, 6 grãos de pimenta do reino, sal a gosto, meia colher de sopa de manteiga gelada. Modo de preparo: descasque e fatie a cebola em meias luas. Com a lateral da faca, amasse o dente de alho e descasque, não precisa picar. Leve uma panela pequena ao fogo médio. Quando aquecer, regue com azeite, adicione a cebola e tempere com uma pitada de sal. Refogue por 2 minutos até ficar bem dourada. Junte o alho amassado, os ramos de tomilho e os grãos de pimenta do reino e mexa por 2 minutos para perfumar. Regue com a água e mexa bem, raspando o fundo da panela para dissolver os queimadinhos. Acrescente o vinho e deixe cozinhar por 5 minutos para formar um caldo saboroso. Com uma peneira, coe o caldo sobre uma tigela e volte à panela. Nem precisa lavar. Misture bem a geleia de figo com um batedor de arames para dissolver. Mantenha a panela em fogo médio e deixe cozinhar sem mexer por cerca de 10 minutos contados após a fervura. O molho reduz quase pela metade, fica mais espesso e brilhante. Para saber o ponto, mergulhe uma colher. Ela deve sair da panela com uma película brilhante do molho. Desligue o fogo, acrescente a manteiga gelada e mexa a panela, fazendo movimentos lentos e circulares para derreter bem devagar e deixar o molho mais encorpado. Aí você serve a seguir. O caldo da assadeira: caso tenha formado um pouco de caldo do rosbife na assadeira, misture ao molho na hora de servir. Ele ganha mais uma camada de sabor. Para geleia de figo caseira,
você vai precisar de 1,5 xícaras de figos secos, o que dá 250 gramas, 1 xícara de chá de vinho tinto, 1 xícara de chá de água, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 canela em rama, 1 anis estrelado. O modo de preparo: numa tábua, corte e descarte os capinhos dos figos, fatie cada figo em tiras e as tiras em cubinhos. Transfira para uma panela pequena, adicione à panela a água, o vinho e o açúcar. Junte a canela e o anis estrelado. Misture e leve para cozinhar em fogo médio até ferver. Assim que ferver, abaixe o fogo e coloque a tampa entreaberta. Deixe cozinhar por cerca de 30 minutos, mexendo de vez em quando. A cada mexida, pressione os figos levemente com as costas da colher. Desligue o fogo, retire a canela e o anis estrelado. Com as costas da colher, amasse um pouco mais os figos ainda quentes. A geleia deve ficar com pedacinhos da fruta. Com uma concha, transfira a geleia ainda quente para potes de vidro esterilizados, deixando cerca de 2 centímetros até a tampa livre. Isso se você quiser conservar e usar a geleia para esse fim. Mas aqui no caso nós vamos usar com o rosbife. Para o purê de batatas, os ingredientes são 1 kg de batata, 1 xícara de chá de leite, 2 colheres de sopa de manteiga, noz moscada ralada a gosto, sal a gosto, 50 gramas de manteiga bem gelada. Modo de preparo: descasque e corte as batatas em pedaços médios, transfira para uma panela, cubra com água e tempere com 1 colher de chá de sal. Leve a panela com as batatas ao fogo alto. Quando começar a ferver, diminua o fogo para médio e deixe cozinhar por 20 minutos, ou até ficarem bem macias. Espete com garfo para verificar o ponto. Enquanto isso, coloque o leite numa panela pequena e leve ao fogo baixo para aquecer. Não precisa ferver o leite. O objetivo é que fique na mesma temperatura da batata. Esse é um dos segredos para o purê não empelotar. Assim que estiverem cozidas, escorra bem as batatas. Quanto mais secas estiverem, melhor. Sobre a mesma panela, sem a água, passe as batatas ainda quentes pelo espremedor. Volte a panela ao fogo médio e acrescente o leite aos poucos, mexendo com um batedor de arame para incorporar. Desligue o fogo, tempere com sal e noz moscada a gosto. Misture bem 2 colheres de sopa de manteiga. E para que ele fique bem cremoso, corte 50 gramas de manteiga gelada em cubinhos. Transfira o purê para a batedeira e comece a bater em velocidade baixa. Vá adicionando a manteiga aos poucos, 1 cubinho de cada vez, batendo a cada adição. Aí você serve a seguir. Você fatia o rosbife, coloca um molho de figo com o vinho por cima, ou serve numa tigelinha ao lado para cada um se servir, e o purê de batata. Fica delicioso e espero que vocês tenham curtido.